E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de edição, correção de cor, proporção e áudio, e como tudo isso pode deixar os nossos vídeos mais cinematográficos. No vídeo de hoje, pessoal, vocês vão ver como essas três dicas podem transformar totalmente o vídeo de vocês em um vídeo mais cinematográfico. Mas se vocês já gostarem desse vídeo, já dê um like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, pessoal, eu já estou aqui dentro do Premiere. Criei minha timeline, arrastei meus arquivos aqui. Nós temos esse arquivo aqui e esse aqui. Nós temos esses dois arquivos aqui de Lisboa, tanto de dia quanto de noite. E nós temos esse aqui de Paris. Mas então vamos começar falando de correção de cor. E no Premiere, a nossa abinha de correção de cor é esse aqui, ó, Cor de Lumetri. Esse Cor de Lumetri, se não estiver aparecendo no programa de vocês, vocês podem vir aqui no menu Janela, aqui em cima, e encontrar aqui, ó, Cor de Lumetri. Ele tá aqui, é só marcar que ele vai aparecer na tela de vocês, essa aba aqui. Essa aba aqui, para os que já tratam foto com o Lightroom, vão estar bem familiarizados porque os sliders são os mesmos que a gente tem no Lightroom. A correção de cor, ela se faz de dois principais passos. Um é o tratamento corretivo das imagens, ou seja, se estourou o branco ou se está muito escuro o preto, a gente ajusta a nossa imagem até ela ficar com uma exposição certa, tratando o mais fiel possível a imagem, deixando ela mais tratada possível, e daí depois a gente vai para a nossa segunda parte, que é a nossa parte mais criativa. É onde a gente vai dar um pouco mais de contraste para a imagem, onde a gente vai colocar alguma colorização, vai colocar um pouco mais de vibração, ou tirar a saturação, é tudo que envolve essa parte mais criativa de tratamento de cor. Mas voltando aqui para o software, pessoal, vocês conseguem ver que eu já me preocupo em capturar minha imagem bem certinho, ou seja, elas já estão bem expostas, a gente vê que não estoura nenhum branco, vocês conseguem ver em todos os clipes que a exposição de captura deles tá perfeita. Então, essa parte corretiva eu raramente costumo fazer no software, só quando eu erro alguma exposição ou outra eu vou tratar. Aqui, por exemplo, a gente tem os brancos um pouco mais estouradinhos, mas a Camila, ela está perfeitamente exposta. Como eu falei para vocês, eu gosto de dar um pouquinho mais de contraste para minha imagem, então eu vou dar aqui uns 10 de contraste, deixar ela um pouquinho mais contrastada. Eu vou diminuir um pouco dos realces dessa imagem, porque estourou um pouco ali a região do vestido, então eu vou diminuir um pouquinho dos realces. Como eu falei para vocês, eu gosto de abrir um pouco as sombras, porque daí eu baixo um pouco os pretos da minha imagem. Eu abro as sombras e baixo um pouco dos pretos, que cria um pouco de um tom mais dramático na parte mais escura da foto. Saturação, eu vou dar um pouquinho mais de saturação aqui, porque como a gente tinha um pouco de flare na nossa lente, isso tirou um pouquinho da nossa saturação. E outra coisa aqui, o balanço de branco está perfeitamente exposto, só que eu queria que desse um tom um pouquinho mais de final de tarde, assim, pôr do sol. Aí a gente vai mexer no nosso white balance, aqui na nossa temperatura, eu vou dar uma esquentadinha um pouco no nosso vídeo. E aí a gente tem aqui, ó, vou desmarcar e marcar para vocês verem um antes e depois. Olha como eu já mudei totalmente o look desse vídeo para um vídeo mais final de tarde, olha como eu trouxe mais detalhe aqui no nosso vestido. Mesma coisa aqui, ó, aqui eu já estava realmente no final de tarde. Mas eu ainda acho que eu posso dar um pouquinho mais uma esquentada nesse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pouquinho de contraste, eu gosto de um pouquinho mais de contraste na nossa imagem. Eu vou abrir um pouco as sombras lá do fundo, mas eu vou baixar um pouquinho os pretos. Vocês vão ver que muitos dos meus vídeos são assim. E eu acho que eu vou dar uma baixadinha nesses realces, deixa eu ver uma coisa, porque estourou um pouco a pele dela. Então eu vou dar uma baixadinha, não muito, para não afetar demais a nossa imagem. E basicamente esse tratamento aqui, vou dar um pouquinho mais de saturação para dar um pouquinho mais de vida para esse clipe. E aqui a gente também tem um antes e depois. Já tá um tom mais de final de tarde e outra que eu casei esses dois clipes. A tonalidade desses clipes estão bem parecidas. Vindo aqui para a nossa Lisboa, nossa cara Lisboa aqui, eu já vejo que é um clipe bem colorido, ele já está bem colorido. Talvez nesse clipe eu adicione um pouco menos saturação. Nos outros eu adicionei 110, esse aqui eu vou até uns 106, entende? Porque ele já está bem colorido, o vermelho já está chamando bastante, o céu já está perfeitamente exposto. Esse aqui foi um clipe que eu capturei muito certinho. Então eu vou só aumentar um pouco desse contraste para realçar um pouquinho mais disso. Eu vou ver se eu posso, se eu puxando os realces para baixo eu consigo recuperar alguma coisa, um pouco do céu lá eu consigo recuperar, então eu vou baixar um pouquinho dos meus realces, eu vou subir um pouquinho das sombras e baixar um pouquinho dos pretos. Olha só, temos um antes e depois aqui,
E a gente conseguiu recuperar um pouco do nosso céu lá nos realces, isso foi bem legal. À noite a gente tem aqui uma filmagem um pouco mais granulada. Eu vou dar uma abridinha um pouquinho na exposição que eu acho que falta um pouco. Vou adicionar um contrastezinho, vou abrir um pouco das minhas sombras e vou baixar um pouquinho dos meus pretos. E acho que temos aqui, eu achei ele bem saturado até, vou ver se tirando um pouquinho de saturação. Não, vou até aumentar um pouquinho essa saturação porque a gente deixa isso mais vívido. Vejam um antes e depois. Olha como abrindo um pouco mais da exposição, olha, abrindo um pouco das sombras também, olha como a gente trouxe mais vida para o nosso clipe. E o nosso último clipe aqui, eu tenho um clipe bem monocromático, né? Ele não tem tanto contraste de cores. Então eu vou fazer o seguinte, a tonalidade que eu acho que eu vou poder manter a mesma. Eu só vou abrir um pouco da exposição, que eu acho que ele está levemente subexposto. Vou abrir um pouco o contraste dele aqui, vou dar um pouco mais de sombras e vou baixar um pouco dos pretos, que, como eu falei para vocês, aqui a gente consegue notar bem o meu estilo de edição dos pretos e sombras, porque olha o contraste que dá nessa parte mais escura aqui da foto. Vou dar um antes e depois aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver que fica mais contrastado, parece que eu limpo a imagem tirando um pouco das sombras e adicionando pretos eu deixo o preto bem preto, ou seja, parece que não tem tanto ruído na imagem. Se eu deixo o preto bem preto e não levemente cinza, eu deixo ele sem ruído, eu tiro um pouco do ruído das imagens, o que é ótimo quando a gente está gravando com um ISO um pouco alto. E é isso, pessoal, é basicamente isso que eu faço de correção de cor, não é algo super criativo, mas vamos ao nosso segundo ponto, que é a proporção. Tudo que a gente grava, eu gravo aqui para vocês em 16:9, mas quando tem alguma sequência um pouco mais cinematográfica, algumas vezes eu costumo fazer isso frequentemente quando tem dentro do vídeo, para a gente diferenciar esse look de cinema do look meu falando para a câmera, eu adiciono aquelas barras pretas que a gente tem no cinema. Claro que se a gente vai ver mais a fundo, isso aí tem tudo a ver com o aspecto anamórfico, de lentes anamórficas, mas para a gente se manter mais básico aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode simular isso dentro do nosso software. Eu tenho uma imagem aqui que ela é toda preta, vou arrastar aqui, ó, e a gente vai usar essa imagem movendo ela de cima para baixo para fazer as nossas barras pretas aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que colocar aqui menos 410 na altura, na minha posição em Y, que vai ficar aqui a proporção, e eu vou apertar Option e arrastar ela aqui. Dessa forma eu duplico a layer com a tecla Option ou Alt, se vocês estiverem usando Windows, e ela vai duplicar a nossa camada, e a segunda camada eu vou colocar 1490. Então dessa forma a gente tem exatamente a proporção de 21:9. Algumas flexibilidades que isso me permite é, por exemplo, eu tenho ainda, isso aqui só está em cima e embaixo da minha filmagem, ou seja, eu estou sim perdendo pixels na minha filmagem, porém eu ganho essa habilidade aqui de reenquadrar o meu sujeito ali atrás, porque eu ainda tenho espaço para trabalhar com isso. Então, se alguma coisa aparecer no meu quadro, em cima e embaixo, que eu não gosto, ou em algum canto do quadro, eu consigo fazer esse reenquadramento dessa forma. Por exemplo, assim, ó, eu posso baixar um pouquinho mais, eu posso levantar. Aqui do jeito que estava, já estava bem enquadrado. Olha só, se a gente dá um play com as barras, olha como fica bem mais cinematográfico essa questão das barras pretas. Aqui eu acho que até eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou reenquadrar um pouquinho mais para baixo, e aqui eu também vou baixar um pouquinho mais, porque está cortando muito a cabeça dela ali. Aqui eu acho que está legal. Vamos ver de novo. Ah, agora sim, olha como fica bem mais cinematográfico do que se eu, por exemplo, tirasse as barras, tá vendo? Olha como muda todo o aspecto do vídeo a gente colocando essas barras. E agora, pessoal, que a gente já tem 50% do nosso vídeo editado, que é toda a parte de imagem, né? A gente ajustou cores, ajustou ali a proporção. E a gente agora vai para os outros 50%, que é o que vendem o efeito, que é o que vendem também a imersão, que é toda a parte de música e design de som. Começando pelo design de som, pessoal. No vídeo passado eu falei que é bem importante o design de som. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu coloco esses sons fake dentro do meu vídeo, dentro do software. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu faço é, eu vejo esse clipe e tem algumas coisas que eu já reparo aqui vendo esse clipe. Uma é, a Camila parece que ela tá num ambiente que é um jardim. Vamos supor que se não fosse eu que tivesse gravado esse vídeo, eu não saberia, mas eu vejo árvores aqui, eu vejo que é um ambiente um pouco bucólico até. E tem duas sonoplastias que eu já consigo pensar para isso, para ambientar isso, trazer atmosfera. Uma é, eu poderia colocar alguns passarinhos cantando aqui de fundo, e a outra é, eu poderia colocar algum som de árvores ao vento. Então, é exatamente o que eu fui lá na minha internet, fui até no YouTube, baixei esses MP3 aqui de pássaros e árvores, e eu vou adicionar, por exemplo, os meus passarinhos aqui. A gente pode notar que é bem longo o áudio, a gente não precisa de tudo isso de áudio. Eu vou vir aqui, eu vou cortar aqui o nosso clipe, vou deletar toda essa parte do início, vou arrastar ele para onde eu preciso,
e vou deletar essa segunda parte onde o clipe termina. Apertando para cortar e vou deletar todo o resto. Bom, temos o nosso áudio, mas tem um problema. Vocês conseguem notar que está muito alto esse barulho de pássaros? Então, a ideia é, para vender esse efeito, pessoal, a gente precisa baixar bem esse som. A gente precisa deixar ele de fundo, entende? Quase que tu não tá ouvindo. Essa ideia, assim, de tipo, tá lá, ó, agora tá bem mais legal. Ou seja, o som ele não pode ficar em primeiro plano. Tudo que é áudio, design de áudio que a gente tem, o ideal é a gente deixar em segundo plano, que é só para dar aquela ambientada, não precisa estar muito presente. E o nosso segundo som é de árvores ao vento. Vocês conseguem ver que está muito alto esse som, então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar primeiro para fazer o tamanho do nosso clipe e vamos fazer a mesma coisa. Vamos baixar bastante esse nosso som de árvores, vou baixar um pouquinho mais dos nossos pássaros aqui. Olha como tira a imersão se a gente der um mudo na nossa cena, como parece um pouco mais artificial, e olha como traz mais atmosfera para o nosso vídeo quando a gente habilita o nosso áudio. Fica bem mais imersivo. Mesma coisa aqui de Lisboa. Vamos ver aqui, ó. Eu vi esse clipe durante o dia. Primeira coisa que eu consigo ver é que a gente tem aqui os nossos elétricos, né? Os nossos bondinhos lá de Lisboa. E eu consigo pensar naquele barulho de trilhos do bondinho, naquela buzina bem característica deles, né? Então foi o que eu fiz. Eu procurei o nosso som de elétricos aqui na internet. E aqui no final, mais ou menos, deixa eu ver uma coisa. Ó, aqui a gente tem aquele som daquela buzina característica. Não sei se é bem uma buzina, mas enfim, é o som que ele faz para dizer que ele está chegando na estação dele. Mesma coisa aqui, a gente tem um carro passando, a gente viu aqui no final, né? Ó, tem trânsito na rua. Então eu fui na internet também e eu procurei barulho de carros, de trânsito na rua. E a mesma coisa, a gente tem aqui uma barulheira de carros passando loucamente. Mas, como a gente já viu, o que vende o nosso efeito é a gente cortar e baixar o volume. E aí nós temos o nosso clipe todo mais ambientado, pessoal. Vamos para o nosso próximo exemplo. Tem o Lisboa à noite. Eu vejo pessoas aqui na rua, me dá essa ideia mais boêmia. Então eu procurei som de pessoas num bar à noite e eu vou colocar aqui também nesse nosso clipe para a gente tentar vender um pouco mais a ideia das pessoas na rua. Tudo que a gente vê é sons, entende? Tem que se imaginar no lugar. Eu gosto de fazer muito bem esse exercício de ver um vídeo e imaginar sons possíveis, me transportar mentalmente para aquele lugar que me deixa com muito mais criatividade na edição. Vou dar um mudo aqui só para vocês verem como muda. Sem nada, entende? E só trazendo a ambientação, a gente traz mais imersão para esse clipe. Essa é uma das partes que eu mais gosto da edição, sem dúvidas. E aqui, no nosso último clipe, eu vou pegar aquele nosso mesmo efeito de árvores ao vento aqui do nosso primeiro clipe, porque nós temos árvores e tudo que a gente vê é legal a gente colocar som. Eu sou meio compulsivo por essa coisa. Mas mais uma coisa, tá chovendo. Eu peguei um barulho de chuva na internet também e eu vou cortar aqui para a gente ver como é que fica com esses dois sons aqui. Vamos ver como é que fica. Ah, sensacional. Outro vídeo. Ah, pessoal, design de som é uma das partes que eu mais gosto na edição de vídeo. Olha como a gente deixa mais imersiva a coisa. E eu sei que esse vídeo já está um pouco longo, mas a gente vai para a nossa última parte desse nosso vídeo, que é a questão da música. Se a gente já trouxe toda a atmosfera, a gente já emergiu o nosso telespectador dentro do nosso take de vídeo, a gente já vendeu a nossa ideia, agora a gente vai brincar com o sentimento dele. E é isso exatamente que a música faz. A gente vai buscar o tom do nosso vídeo para casar junto com a nossa música. A música é que faz o teu telespectador sentir algo. Sentir tristeza, alegria, felicidade, calma. Tudo isso são emoções provocadas pela trilha sonora. Então, voltando aqui para o nosso software, revendo esses takes aqui, uma das coisas que eu consigo ver é, aqui, como é um casamento, a gente vai colocar provavelmente uma música um pouco mais folk de casamento. Aqui eu consigo ver algo mais urbano, mais latino, assim. E aqui eu vejo que tá com uma chuva, então é uma música com um tom mais triste. Bom, então eu já fui na internet e eu já procurei algumas coisas que casavam mais com os meus takes. Aqui eu achei uma música numa playlist de casamento, mas eu vou dar uma baixadinha nela porque ela é um pouquinho alta demais. Isso é bem importante, pessoal, a música não matar a nossa ambientação. Ó, maravilha. Aqui eu acho que eu tenho o volume que eu quero na minha música. Vocês
Vocês conseguem ver a diferença que a música faz também no clipe? Por exemplo, vocês conseguem ver que nesse ponto aqui a música não matou a nossa sonoplastia, a gente consegue ainda ouvir os passarinhos de fundo. Por exemplo, assim, ó, a ideia de casar a música latina é um pouco dessa aqui, olha só. Tá louco, isso é divino. E a nossa última música, como eu falei pra vocês, é algo que me remete a algo um pouco mais triste. Então, eu acredito aqui que um piano mais triste. Vocês conseguem ver que, tudo bem, o clipe é um pouquinho curto pra gente sentir essa emoção. De repente ele deveria ser um pouco mais longo. Mas isso já vende a emoção pra gente. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal. Comentem aí coisas que vocês fazem nos vídeos de vocês para deixar eles mais cinematográficos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De qualquer forma, obrigado por assistirem. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.